Testemunhos Seletos, volume 2, capítulo 5. Agentes de Satanás. Satanás serve-se de homens e mulheres como agentes para seduzir ao pecado e torná-lo atraente. Esses agentes ele educa fielmente de modo a disfarçarem o pecado por tal forma que possa com mais êxito destruir almas e roubar a Cristo de sua glória. Satanás é o grande inimigo de Deus e do homem. Ele se transforma, mediante seus agentes, em anjos de luz. Nas Escrituras, ele é chamado destruidor, acusador dos irmãos, enganador, mentiroso, atormentador e homicida. Satanás tem muitos às suas ordens, mas tem mais êxito quando pode servir-se de professos cristãos para sua obra satânica. E quanto maior sua influência, quanto mais elevada sua posição, quanto mais conhecimentos possuírem de Deus e de seu serviço, com tanto maior êxito dele se poderá servir. Todo aquele que incita ao pecado é seu agente. Ao nos aproximarmos do final da história da Terra, aumentarão em torno de nós os riscos e perigos. Não adiantará uma mera profissão de piedade. Deve haver viva ligação com Deus para que possamos ter a visão espiritual e discernir a impiedade que, do modo mais artificioso e secreto, vai se insinuando em nosso meio mediante os que fazem profissão de nossa fé. Os maiores pecados são introduzidos mediante os que professam ser santificados e alegam não poder mais pecar. Entretanto, muitos dessa classe pecam diariamente e são corruptos de coração e vida. São presunçosos e justos aos seus olhos, fazendo sua própria norma de justiça e deixando por completo de satisfazer a norma bíblica. Não obstante suas altas pretensões, são estranhos ao concerto da promessa. É em grande misericórdia que Deus suporta sua perversidade e que eles não são cortados como ocupadores inúteis do terreno, mas permanecem dentro das possibilidades de perdão. A longanimidade e misericórdia de Deus são continuamente abusadas. Aquele que professa a verdade, mas vive na injustiça, que professa crer nela e, contudo, a fere cada dia por sua vida incoerente, está se entregando ao serviço de Satanás e levando almas à ruína. Essa classe de pessoas tem comunhão com anjos caídos e são por eles ajudados em alcançar o domínio de outras mentes. Quando o enfeitiçante poder de Satanás domina uma pessoa, Deus é esquecido e exalta-se o homem, cheio de propósitos corruptos. A licenciosidade secreta é praticada por essas almas iludidas como uma virtude. É esta uma espécie de feitiçaria. Bem pode ser feita a pergunta que o apóstolo fez aos Gálatas: quem vos fascinou para não obedecerdes à verdade? A vós, perante os olhos de quem Cristo já foi representado como crucificado. Gálatas 3, verso 1. Há sempre um enfeitiçante poder nas heresias e na licenciosidade. A mente é tão iludida que não pode arrazoar inteligentemente, e uma ilusão a está continuamente desviando da pureza. A visão espiritual torna-se manchada, e pessoas de moral até aí pura tornam-se confusas debaixo dos enganadores sofismas daqueles agentes de Satanás que professam ser mensageiros da luz. É esse engano que dá poder a tais agentes. Se apresentassem ousadamente, fazendo em aberto os seus avanços, seriam repelidos sem hesitação alguma. Mas operam primeiro no sentido de captar a simpatia e conseguir a confiança neles, como sendo homens santos que se sacrificam pela causa de Deus. Como seus mensageiros especiais, começam então sua artificiosa obra de afastar almas da vereda da retidão, tentando anular a lei de Deus. Quando pastores desta forma se prevalecem da confiança que o povo neles deposita e levam almas à ruína, fazem-se tanto mais culpados do que o pecador comum, quanto mais alta é sua profissão. No dia de Deus, quando se abrir o grande livro do céu, ver-se-á que contém nomes de muitos pastores que fizeram profissão de pureza de coração e vida, alegando ter sido confiado o Evangelho de Cristo, mas que se aproveitaram de sua posição para induzir almas a transgredirem a lei de Deus. Maldade nos lugares celestiais. Quando homens e mulheres caem sob o corruptor poder de Satanás, é quase impossível recuperá-los dessa terrível cilada.
de modo que voltem a ter pensamentos puros e concepções claras quanto ao que Deus requer. O pecado, para seu espírito iludido, foi santificado por seu pastor e nunca mais será considerado com a repugnância com que Deus o considera. Depois que o padrão moral foi rebaixado no espírito dos homens, seu juízo se torna pervertido e consideram o pecado como se fosse justiça e a justiça como se fosse pecado. Associando-se com estes, cujas inclinações e hábitos não são elevados nem puros, outros se lhes tornam semelhantes. Adotam quase inconscientemente seus gostos e princípios. Se a sociedade de um homem de mente impura e hábitos licenciosos é escolhida de preferência dos puros e virtuosos, é isso indício certo de que se harmonizam os gostos e inclinações e de que se chegou a um baixo nível moral. Esse baixo nível é por essas almas iludidas e apaixonadas tido como alta e santa afinidade de espírito, uma harmonia espiritual. Mas o apóstolo denomina a maldade nos lugares celestiais, Efésios 6, verso 12, contra a qual devemos empreender vigorosa guerra. Quando o enganador começa sua obra de engano, encontra frequentemente diferença de gostos e hábitos, mas mediante grandes pretensões à piedade, ele capta a confiança, e isto feito exerce a seu modo o astucioso poder de enganar, a fim de levar a termo seus artifícios. Associando-se com esse elemento perigoso, as mulheres se habituam a respirar a atmosfera da impureza e quase insensivelmente se saturam do mesmo espírito. Perdem sua identidade, tornam-se mera sombra de seu sedutor. Homens que professam ter nova luz, pretendem ser reformadores, terão grande influência sobre certa classe de pessoas convencidas das heresias que existem no século presente e que não estão satisfeitas com a condição espiritual das igrejas. Com coração verdadeiro e sincero, desejam estas ver uma mudança para melhor, no sentido de alcançar-se uma norma mais alta. Se os fiéis servos de Cristo apresentassem a essa classe a verdade pura e íntegra, aceitá-la-iam e se purificariam pela obediência a ela. Mas Satanás, sempre vigilante, persegue os rastros dessas almas indagadoras. Vem ter com elas alguém fazendo alta profissão de reformador, do mesmo modo que Satanás foi ter com Cristo disfarçado em anjo de luz, e os atrai ainda para mais longe da vereda da justiça. A infelicidade e degradação que seguem a esteira da licenciosidade não podem ser avaliadas. O mundo está contaminado por seus habitantes. Quase que encheram a medida de sua iniquidade. Mas o que trará a mais pesada retribuição é a prática do pecado sob o manto da piedade. O Redentor do mundo nunca repele o arrependimento verdadeiro, por grande que seja a culpa. Mas ele lança ardentes acusações contra os fariseus e os hipócritas. Há mais esperança para o pecador aberto do que para essa classe. Vigiai e orai. Neste século de corrupção, quando nosso adversário, o diabo, anda em derredor bramando como leão, buscando a quem possa tragar, vejo a necessidade de erguer minha voz em advertência. Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Marcos 14, verso 38. Há muitos que possuem talentos brilhantes e que os devotam impiamente ao serviço de Satanás. Que advertência posso fazer a um povo que professa ter saído do mundo e deixado suas obras de trevas? Há um povo que Deus tornou o depositário de sua lei, mas que, qual a figueira pretensiosa, espalham seus ramos aparentemente viçosos à própria face do Todo-Poderoso. Contudo, não produzem fruto para a glória de Deus. Muitos deles acariciam pensamentos impuros, imaginações ímpias, desejos não santificados e vis paixões. Deus aborrece o fruto produzido em semelhante árvore. Anjos puros e santos olham com aversão o seu procedimento, enquanto Satanás exulta. Oh, que os homens e mulheres considerassem o que se ganha pela transgressão da lei de Deus! Sob toda e qualquer circunstância, a transgressão é desonra a Deus e maldição ao homem. Assim a devemos considerar, por lindo que seja seu disfarce, e seja quem for que a pratique.
Como embaixadora de Cristo, eu vos rogo, a vós que professais a verdade presente, que vos ressintais de pronto de qualquer aproximação da impureza e abandoneis a companhia dos que respiram sugestões impuras. Odiai com o mais intenso ódio esses pecados corruptores. Fugi dos que, mesmo em conversa, querem fazer a mente seguir semelhante rumo. Pois do que há em abundância no coração, disso fala a boca. Mateus 12, 34. Como no mundo aumentam constantemente os que praticam esses pecados degradantes e querem introduzir-se em nossas igrejas, eu vos advirto a que não lhes deis lugar. Afastai-vos do sedutor. Embora professe o seguidor de Cristo, ele é Satanás em forma de homem. Tomou emprestadas as vestes do céu para melhor poder servir a seu Senhor. Não deveis nem por um momento dar guarida a uma sugestão impura, dissimulada, pois até isso manchará a alma como a água impura mancha o canal pelo qual passa. Antes a morte do que a desonra. Preferi a pobreza, a ignomínia, a separação dos amigos ou qualquer outro sofrimento a manchardes vossa vida com o pecado. Antes a morte que a desonra ou a transgressão da lei de Deus. Este deve ser o lema de cada cristão. Como um povo que professa ser reformador, de posse das mais solenes e purificadoras verdades da palavra de Deus, devemos elevar a norma muito mais do que está acontecendo agora. Deve-se tratar prontamente com o pecado e os pecadores na igreja para que outros não sejam contaminados. A verdade e a pureza exigem que façamos uma obra completa para purificar o acampamento de Acãs. Que os que ocupam posições de responsabilidade não sofram pecado no irmão. Mostrar-lhe que ele ou tira o seu pecado ou é separado da igreja. Quando os membros individuais da igreja agirem como verdadeiros seguidores do manso e humilde Salvador, haverá menos empenho em encobrir e desculpar o pecado. Todos se esforçarão por agir como na presença de Deus. Reconhecerão que seus olhos, que tudo veem, estão sempre sobre eles, e que o mais secreto pensamento lhe é conhecido. O caráter, os motivos, os desejos e propósitos são claros como a luz do sol aos olhos do Onipotente. Mas poucos se lembram disto. A maioria não reconhece nem de longe que terrível conta terá de ser prestada no tribunal de Deus por todos os transgressores de sua lei. Podereis vós, que professastes ter recebido tão grande luz, estar satisfeitos com um nível baixo? Oh, quão fervorosa e constantemente deveríamos buscar a presença divina e o reconhecimento das solenes verdades de que está às portas o fim de todas as coisas e de que o juiz de toda a terra está prestes a vir. Como podeis desatender suas justas e santas reivindicações? Como as podeis transgredir na própria presença de Jeová? Como podeis acariciar pensamentos profanos e baixas paixões diante dos puros anjos e do Redentor, que se entregou a si mesmo por vós, para vos redimir de toda a iniquidade e vos purificar para si um povo seu, especial, zeloso de boas obras? Ao contemplardes a questão à luz que se reflete da cruz de Cristo, não se afigurará o pecado por demais mesquinho, perigoso demais para com ele condescendermos quando nos achamos às próprias bordas do mundo eterno? Falo ao nosso povo. Se vos aproximardes de Jesus e procurardes honrar vossa profissão mediante uma vida bem ordenada e conversação santa, vossos pés serão guardados de se desviarem para os caminhos proibidos. Se tão somente vigiardes e continuamente estiverdes em oração, se fizerdes tudo como se estivesseis na presença imediata de Deus, então estareis livres de ceder às tentações e podereis esperar ser conservados puros, imaculados e santos até ao fim. Se retiverdes firmemente o princípio de vossa confiança até ao fim, vossos caminhos serão estabelecidos em Deus, e aquilo que a graça começou, a glória coroará no reino de nosso Deus. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. E os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Gálatas capítulo 5, versos de 22 a 24.